A câmera valendo. Olá, nobres alunos, prosseguindo com a nossa aula. Agora nós vamos para a aula número 2, a respeito do papel de representar a população. Como muito bem a doutora Priscila fez a introdução, vocês perceberam a extrema importância que esse tema tem, e eu gostaria de mencionar que durante o meu mandato de vereador, no começo, eu tinha a opinião de que o papel mais importante era o de fiscalizar. Continuo achando que fiscalizar é extremamente importante. Porém, fiscalizar, ainda a população pode contar com os conselhos, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Há quem ajude o Legislativo a fazer esse trabalho, embora ele que deva fazê-lo, mas pode contar com os demais que, nas suas respectivas competências, também têm essas obrigações. Não é só o Legislativo que fiscaliza. Agora, o papel de representar a população, hoje, depois da minha experiência como vereador, na minha opinião, é o mais importante. Porque para esse, não há quem faça pelo Poder Legislativo. Ou o vereador representa o povo, ou o povo fica sem representante. Ou o vereador, o deputado, o senador, né? Temos até a possibilidade de haver aí um líder de bairro, um presidente de conselho, mas ele vai ter uma atuação limitada, ele não vai ter as ferramentas que o vereador tem. E eu gostaria de chamar a atenção também para o fato de que o vereador representa todos os habitantes do município. Ele não representa apenas em quem votou nele. Não é verdade que ele é representante dos seus eleitores. Ele é representante dos seus eleitores e dos outros eleitores, inclusive dos que não são eleitores, inclusive daqueles que ainda nem nasceram ou daqueles que mudaram para a cidade ontem e nem sabem muito bem o que acontece na cidade. O vereador é uma espécie de deputado para a população e também é uma espécie de senador do município. Sabe por quê? Caso vocês ainda não saibam, vamos ter aqui rapidamente uma conversa. Qual que é a diferença de deputado federal para senador? Existem muitas, principalmente a respeito da competência. Mas o senador tem uma função muito interessante. Ele representa o território, a unidade da federação. É por isso que a Paraíba tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores, Minas Gerais, qualquer estado membro da nossa federação tem 3 senadores, inclusive o Distrito Federal, por incrível que pareça. Agora, os deputados federais, eles representam a população. E onde há mais habitantes, há mais deputados federais. Onde há menos habitantes, há menos deputados. O mínimo é de 8. Qual que é o estado que tem mais habitantes no Brasil? São Paulo. Então, São Paulo tem mais deputados federais. Quais estados têm menos do que São Paulo? Todos os demais. Minas, por exemplo, tem 53 deputados federais. A Bahia tem menos habitantes que Minas, então a Bahia tem menos deputados federais. O mínimo que um estado tem de deputados federais é igual a 8. Então, os estados que têm menos têm 8. A 8, Rondônia tem 8, Roraima tem 8, e por aí vai. O vereador, ele é uma espécie de senador e deputado. Por quê? Porque ele representa todos os bairros. Mesmo aquele bairro onde ele não teve nenhum voto, ele tem que trabalhar para aquela população. E todo mundo, até aquela pessoa que fala mal dele pelas costas, ele também representa. Então, essa função de representar é extremamente importante. E nós vamos aprofundar um pouquinho dentro dessa função. Peço a você que aguarde um instante enquanto o nosso software carrega aqui. Olha só, estamos chiques. Na verdade, é um software que já existe, né? A gente não desenvolveu nenhum ainda, quem sabe a gente chega lá. Olha só, o papel de representar. Uma das funções melhor dizendo, não, uma das implicações é o seguinte: olha essa imagem aqui. Por que eu optei por colocar essa imagem? Conversei com a doutora Priscila. Nessa imagem, a gente tem a tradicional mensagem que um náufrago coloca dentro de uma garrafa pedindo socorro. Ele joga a garrafa no mar na esperança de que chegue até algum lugar e alguém vá até ele para socorrê-lo. Muitas das vezes, as reivindicações da população, elas são faladas, mas não chegam aonde precisa. Muitas vezes a população comenta sobre um problema, mas isso não chega até conhecimento da prefeitura. A prefeitura não tem uma das qualidades que se atribui a Deus, que é a onisciência. A prefeitura não sabe de tudo que está acontecendo. Ela precisa também ser provocada.
Então, o vereador, por meio do papel de representar a população, tem essa condição de levar a reivindicação da população até conhecimento dos responsáveis dentro da prefeitura. Por exemplo, caiu uma ponte. A prefeitura provavelmente não tem um sensor embaixo da ponte que avisa que essa ponte caiu. Ela precisa ficar sabendo que a ponte caiu. É claro que não é desejável, pode ser falta de manutenção, não é normal cair ponte, pode ser um efeito de uma falha muito estrutural, mas de qualquer forma, alguém tem que avisar a prefeitura, caiu a ponte, precisamos arrumar. Aí a prefeitura vai ser obrigada a resolver se de fato for uma ponte que de fato seja da população. Se for uma ponte dentro de um sítio, pode ser que seja problema só do proprietário daquela ponte. Mas, enfim, então o vereador vai levar uma ação a conhecimento da administração pública. Inclusive, olha que legal esse termo, a administração pública. Muitas vezes vai ser usado como sinônimo de poder executivo, ou, como a gente fala na prática, no dia a dia, prefeitura. A prefeitura, na prática, é aquele prédio, é a estrutura, é o tijolo, é a porta, é a janela, mas a gente usa a palavra prefeitura para se referir ao poder executivo. E também existe uma maneira de se referir ao poder executivo, quando você falar de administração pública, e eu prefiro pôr com letra maiúscula, tá, gente? A com letra maiúscula, P com letra maiúscula. Essa é uma das implicações deste papel. Olha uma outra ferramenta que eu uso essa imagem. Já assistiram aqueles filmes lá da Idade Média, quando um exército vai invadir um castelo? Então, muitas vezes, o portão está fechado, né? Tem que usar uma certa força para conseguir entrar. É o que eu consigo imaginar quando a população quer levar uma reivindicação a conhecimento do Poder Executivo. Imagina que a população quer levar essa demanda, mas chega na prefeitura, o pessoal não deixa entrar. O secretário fala que só recebe se agendar horário, fala que não está, o funcionário fala que o secretário está ocupado, criam inúmeras dificuldades e a população não consegue ser ouvida. Aí, o também tem essa função de abrir as portas. Embora ele não trabalhe na prefeitura, embora o vereador não seja funcionário do prefeito, são poderes separados, independentes, mas harmônicos. Muitas vezes, se o vereador apadrinhar uma causa, se o vereador se sensibilizar a respeito de uma importância de um assunto, ele entrando para a estrutura, ele entrando fisicamente na prefeitura, ele certamente será recebido por um secretário, pelo próprio prefeito, muitas das vezes. Eu fazia isso no meu mandato. Eu gostava de incomodar o prefeito à toa, vamos dizer assim. Eu não procurava o prefeito para qualquer probleminha. Eu procurava um secretário, um funcionário do secretário, eu deixava para procurar o prefeito para as situações mais urgentes. E, de fato, quando era uma situação que eu precisava conversar com o prefeito, normalmente ele me recebia na hora, sem eu precisar nem agendar horário, porque ele sabia que se eu estava indo ali, não era conversa furada, não era papo furado, era alguma coisa importante. Então, essa também é uma das funções de representar a população, quando o vereador leva a conhecimento ou leva fielmente a população para dentro da prefeitura e faz com que os gestores ouçam a população. E ainda dentro desse papel, eu coloquei aqui essa imagem, mas antes de falar dela, doutora Priscila, eu estou falando muito aqui, né? Talvez a senhora queira fazer algum comentário. Está ótimo, essa questão de ser representante do povo e construir, né? Construir esse município, doutor, o senhor está ótimo, está ótimo mesmo. Então, muito obrigado. Eu acho que é a questão dessa verdadeira justiça, talvez, social, né? Do vereador estar tentando abrir as da administração pública, do Poder Executivo, lá da prefeitura, que é o prédio físico, né? É perfeito. Pode continuar, doutor. Então, muito obrigado, pessoal. Mas antes, vocês estão vendo essa imagem aqui, ela representa o uso de uma ferramenta lá da Idade Média que era usada para quebrar os portões. Na verdade, eu sempre recomendo a gente tentar a diplomacia como primeira ferramenta. A educação, a conversa. Você só vai usando a força à medida que a diplomacia não for funcionando. Aí acaba que a prefeitura não te dá escolha a não ser usar ferramentas mais pesadas, que a gente vai mencionar mais adiante, mas a título de exemplo,
Eventualmente, você pode convocar um secretário para ele ir até a Câmara. Se não querem abrir a porta da prefeitura para o povo, é possível que na Casa do Povo, a Câmara, vocês convoquem secretários para que eles estejam lá e respondam pessoalmente sobre assuntos que lhes sejam pertinentes. Existem ferramentas para isso, você vai encontrar isso no artigo 50 da Constituição da República. Mas vamos lá, já para a gente encerrar esse tema, pelo menos por enquanto nessa segunda aula aqui, também tem um entendimento de que o vereador, muitas vezes, é uma espécie de líder política, a linguagem técnica, a linguagem rebuscada, que às vezes está presente na administração pública, para algo que o povo compreenda, para uma linguagem inteligível. Esse exemplo que eu coloquei aí são símbolos utilizados em determinado alfabeto, talvez próximo do egípcio, mas acredito que seja só uma ficção essa que eu achei aí. Mas é mais ou menos esse exemplo. O vereador, ele vai entender o que está acontecendo e ele vai contar para a população o que está acontecendo. O vereador não tem que ter faculdade, não tem que ter diploma, ele tem que saber ler e escrever, né? Tem que ser alfabetizado. Mais importante do que isso, ele tem que ter condições de entender as coisas. Ele tem que ter capacidade cognitiva. Ele não precisa saber escrever as palavras do jeito certo, ele pode escrever casa com Z, não tem problema. Isso não vai atrapalhar a capacidade dele de representar o povo. Mas ele tem que ter condições de entender a prefeitura explicando, e se ele não entender, ele pedir para a prefeitura ser mais clara nas suas explicações. Eu ouvi uma frase interessante, eu acredito que não é bem verdade isso, mas mexido, e eu memorizei. Dizem que o Einstein falou, acho que não falou, mas dizem que ele falou que se você entende um assunto de verdade, você é capaz de explicar para uma criança de 6 anos. Se você não conseguir explicar de uma maneira clara o suficiente para uma criança de 6 anos entender, é porque você não sabe o suficiente sobre aquele assunto. Tudo bem. E por que eu estou falando isso? Porque o vereador, às vezes, teve uma vida um pouco mais de restrições, ele não teve uma oportunidade de conhecer o mundo, vamos dizer assim, de conhecer os livros. Mas a prefeitura tem que ter condições de explicar para ele todos os assuntos, todos, de maneira que ele consiga entender. Se o vereador não entender, não é porque ele não dá conta, é porque a prefeitura não está sabendo explicar direito ou não está querendo explicar direito. E aí o vereador, quando ele entende um determinado assunto, ele consegue trazer aquele assunto para um linguajar próximo do linguajar da população. Então, eu também vejo que o vereador tem essa função de liderança. Igual aconteceu na minha cidade, por exemplo, houve um rompimento de barragem próximo da minha cidade, a população ficou muito preocupada. Então, nós criamos uma comissão especial para acompanhamento das barragens que havia na minha cidade. Eu, inclusive, fazia parte dessa comissão, e a gente ia até a empresa, procurava entender os relatórios e traduzia para a linguagem da população as informações que nós tínhamos acesso. Então, o vereador tem essa função de ser líder, de passar tranquilidade quando a situação realmente for de tranquilidade, ou de passar os fatos como eles realmente são, sem causar alardes, sem causar sofrimentos. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde fala que o sofrimento também é uma espécie de dor e também deve ser evitado, ser, vamos dizer assim, remediado com informações verdadeiras, informações baseadas em dados, e este também é um papel do vereador. Pessoal, então, agradeço a vocês por terem ficado conosco até aqui. Depois conta para a gente qual é a sua opinião, se você também acha que esse é o principal papel. Claro que existem infinitos pontos de vista, mas, de acordo com a minha experiência, eu acredito que esse é o principal papel. Doutora Priscila, eu te passo a palavra para as considerações finais. Só considerando, então, e fazendo um apanhado geral, o vereador é representante do povo e ele faz aquela ponte até o Poder Executivo, né? A importância de ter essa linguagem de acesso. A linguagem de acesso é você saber falar, saber conversar e saber entender para passar a informação, eventualmente, né?
extrema importância. Hoje eu vejo que é de extrema importância, sim, e ter vereadores acessíveis, né? Vereadores sensatos. Eu quero agradecer, acredito que seja isso. Esperamos vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Só